Eu achei que esse esmalte aqui, ele fosse marrom. Gente, eu pintei as unhas dessa cor e eu achei que esse esmalte aqui, peraí. Eu achei que esse esmalte aqui, ele fosse marrom, porque olha, olhando assim, dá pra pelo menos pensar que é um pouquinho de marrom. Só que daí eu passei na minha unha e eu vi que ele era tipo assim, um vermelho meio marsala, sabe? Aí eu fiquei, gente, meio decepcionada, porque eu queria marrom, mas assim, eu achei bonitinho. Assim, não tá feio, tá bonito. E também, como já faz um tempo que eu pintei, já tá até saindo aqui já um pouquinho. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero até pedir perdão pra vocês que eu tô meio sumida esses dias, mas é que a rotina tá muito agitada e eu tô com uma dificuldade de conciliar os vídeos. Mas aqui estou de volta e vamos aproveitar até pra colocar o papo em dia. Bom, nesse momento do vídeo eu estava numa aula online porque esse dia eu não consegui ir pra aula presencial. E eu acabei assistindo a aula online. E se eu não me engano, eu estava tendo uma aula de biologia. Quero até deixar a pergunta de qual é a matéria favorita de vocês. Eu particularmente gosto muito de biologia. Assim, qualquer tipo de assunto de biologia, mas eu acho que principalmente o estudo do corpo humano, que é uma área que me interessa muito. Começo de mês e agora é abril e eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu venho fazendo em relação à organização do meu mês e tem super funcionado, que é basicamente são 5 dicas que eu vou dar pra vocês. A primeira coisa é anotar as coisas pela qual eu fui grata no meu último mês, porque não tem nada melhor do que a gente simplesmente deixar de lado aquela autocobrança e sentir um pouco grato pelas coisas que a gente já tem, sabe? A segunda dica é anotar as coisas que eu preciso melhorar. Por exemplo, as coisas que eu vi que na minha rotina acabou não dando certo e que eu tenho que dar uma melhorada. Ou até mesmo em mim, em questão da personalidade, a questão de hábitos. E são coisas que, tipo assim, dá um norte pra gente, sabe? Pra poder a gente fazer coisas que possam melhorar esses hábitos, a personalidade. Seja ler um livro pra poder adquirir... por exemplo, um hábito de dormir mais cedo. A terceira dica é anotar quais são as minhas metas cumpridas. Isso já linka também com a primeira, que seria coisas pela qual eu sou grata, porque muitas das vezes a gente pode sentir gratidão pelas nossas metas cumpridas. E o que seriam essas metas cumpridas? Seriam coisas que você estipulou lá no começo do seu mês que você conseguiu realizar. Azeite de oliva. Mas por que de oliva? I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right. A quarta dica é quais são as metas para o próximo mês. É sempre bom a gente fazer uma lista de quais são as nossas metas para o próximo mês no começo do mês, porque assim a gente já tem uma visão estabelecida do que quais são os hábitos que a gente precisa adquirir para poder alcançar aquela meta, por exemplo. Eu quero ler um livro. Aí você não tem o hábito de ler. Então você começa aos poucos, você começa lendo 5 páginas ao dia, por exemplo. Ou pode ser quando você acordar, ou pode ser quando você dormir. Want you close, I'm missing your existence. E a quinta são frases motivacionais para o seu próximo mês. O porquê das frases motivacionais? Porque muitas das vezes, no meio do mês, a gente vai pensar em algum momento que tá difícil, a gente vai pensar em desistir. E muitas das vezes a gente vai precisar ler essas frases motivacionais, sabe? Não coisas genéricas, mas
coisas que, tipo assim, que façam te lembrar do porquê você tá fazendo isso, entende? Do porquê que você passa seus dias todos estudando, do porquê que você passa tanto tempo trabalhando, quais são as suas metas, o que que você quer alcançar na sua vida, entendeu? Então eu acho que a gente precisa sim dessas frases motivacionais para nos ajudar e sempre nos lembrar do porquê que a gente tá fazendo aquilo que a gente tá fazendo. Até porque tem a questão das distrações e vamos concordar que no ano em que a gente vive, no ano da maior tensão da tecnologia, a coisa mais difícil é se manter focado. Porque nós temos muitas distrações, nós temos as redes sociais, nós temos o nosso próprio telefone, tablet, notebook, jogos e entre outras coisas que chamam muito a nossa atenção. E o ser humano é um ser que visa sempre o prazer momentâneo, a felicidade imediata. O que seria isso? Seria ver uma série, ver um filme, que é 1000 vezes mais interessante do que estudar matemática, por exemplo. Só que a questão de estudar matemática vai te fazer ir bem numa prova, vai te fazer, por exemplo, sei lá, passar no Enem, passar numa faculdade, se graduar. E, diferentemente da série e do filme, ali só vai trazer uma felicidade momentânea. O máximo que vai te agregar ali é um repertório sociocultural, mas isso em si não vai, assim, contribuir para o seu crescimento pessoal. Para você alcançar o seu objetivo, que é passar no Enem, que é entrar numa universidade, que é se graduar. I see you and I feel alive, like a flower that blooms in spring. Your presence is a sweet surprise. Love you like a love song that I sing. Ooh, 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 ooh. Love you like a love song that I sing. Your eyes are like the stars that shine so bright in the velvet sky of the night. Your smile is like a melody that plays in my heart constantly. I see you and I feel alive, like a flower that blooms in spring. Your presence is a sweet surprise. Love you like a love song that I sing. Ooh, 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 ooh. Love you like a love song that I sing. Your eyes are like the stars that shine so bright in the velvet sky of the night. Your smile is like a melody that plays in my heart constantly. I see you and I feel alive, like a flower that blooms in spring. Your presence is a sweet surprise. Love you like a love song that I sing. Your eyes are like the stars that shine so bright in the velvet sky of the night. Your smile is like a melody that plays in my heart constantly. Your eyes are like the stars that shine so bright in the velvet sky of the night. In the velvet sky of the night.